A graça e a paz novamente, queridos. Nós vamos, nessa noite, abrir as nossas Bíblias no Salmo 50. Salmo de número 50, onde nós meditaremos essa noite sobre o tema O Povo de Deus no Tribunal de Deus. O propósito dessa noite, meus irmãos, é nós percebermos que, apesar de, quando olhamos pela palavra de Deus, podemos ver muitas e muitas coisas erradas no mundo, na sociedade em geral, nós não podemos nunca esquecer que a primeira análise, o primeiro julgamento, o primeiro exame que precisa acontecer é na minha vida. E em contrapartida, ou em consequência, desculpe, na vida da igreja. O texto do Salmo 50, obviamente, não foi escrito para a igreja, uma vez que ela nem sequer existia a não ser no propósito eterno de Deus. Mas nós vamos tirar, meus irmãos, nas palavras do Senhor dos Exércitos para o seu povo, para Israel, a compreensão de que Deus tem uma visão muito diferente da realidade em comparação com a visão que muitas vezes nós temos da realidade. No tempo do Salmo 50, no tempo do salmista Asaf, a compreensão é de que estava se vivendo uma vida muito boa. Estava se vivendo um tempo em que se agradava a Deus, quando na verdade isso não era o reflexo da verdade. Vamos ler o texto então, meus irmãos. Salmo 50. Fala o Senhor, o Deus Supremo, convoca toda a terra, do nascente ao poente. Desde Sião, perfeita em beleza, Deus resplandece. Nosso Deus vem, certamente não ficará calado. À sua frente vai um fogo devorador e ao seu redor uma violenta tempestade. Meus irmãos, o Salmo 50 começa apresentando, fazendo uma descrição de quem é, ou com quem é, que vamos lidar. Dando assim, popularmente falando, uma carteirada. Mostrando as credenciais. Isso é muito interessante, meus irmãos. Eu gosto muito de seriados. E, de vez em quando, no seriado policial, entra o ator lá que está fazendo o policial, e ele entra meio que dando ordens, fazendo perguntas, e a pessoa, quem está perguntando? Aí ele mostra o distintivo. Mas na hora, a pessoa muda de postura. Porque houve uma credencial, houve um distintivo que diz que é melhor você responder àquela pessoa que está perguntando. Então o salmista, meus irmãos, nesta canção do Salmo 50, ele começa apresentando quem é a pessoa com quem Israel vai lidar. Ele diz, fala o Senhor. Você sabe, talvez, mas é bom lembrar, que toda vez que você encontra essa palavra Senhor na Bíblia em português, com essa grafia em caixa alta, na verdade o que está escrito aqui em hebraico é o nome eterno de Deus, o qual o mais próximo que a gente consegue chegar é Yahweh. Algumas Bíblias mais antigas traziam a tradução do nome como Jeová, ou Yahvé, ou Javé. O grande problema, meus irmãos, é que nos tempos do cativeiro, parou-se de se usar as vogais na escrita hebraica. E se escrevia apenas com as consoantes. Então permaneceu apenas 4 consoantes, o tetagrama, que era o nome de Deus, o mesmo nome que ele fala com Moisés lá na sarça ardente. E o grande problema é que quando o respeito era tamanho com este nome, que ele se perdeu, ou a pronúncia exata dele se perdeu ao longo do tempo. É muito comum os judeus referirem-se a Deus como o Eterno, e evitar de todo jeito falar o nome dele. Até em português mesmo, quando ele vai escrever Deus, ele escreve D-S. Isso é uma forma de respeito, no ponto de vista da cultura judaica, com o nome de Deus.
Então, depois do cativeiro, eles pegaram o tetagrama, as 4 consoantes, e pegaram as vogais da palavra Adonai, essa sim significa Senhor, e colocaram as mesmas vogais no tetagrama, com letras diferentes, mudou-se a pronúncia, e o mais próximo que você pode chegar é Yahweh. Então ele apresenta, meus irmãos, fala o Eterno, Yahweh, aquele Deus que tem a história de Israel pontilhada com a sua mão em toda ela. Não é qualquer um, não é Baal, não é Astarote, nem nenhum desses deuses falsos das nações ao nosso redor, nem nenhum dos deuses das nações que nós tiramos desta terra que nós estamos. É, próximo apóstolo, o Deus Supremo. E diz, meus irmãos, que ele não convida, ele convoca toda a terra, do nascente ao poente. Ele chama um grande auditório, uma grande audiência, para agora que ele vai tratar com o seu povo. Ele diz, desde Sião, perfeito em beleza, Deus resplandece. O nosso Deus vem, certamente não ficará calado. À sua frente vai um fogo devorador e ao seu redor uma violenta tempestade. Então ele coloca, meus irmãos, realmente um cenário para causar não medo, mas eu prefiro muito mais a palavra temor. Medo nós temos, ou deveríamos ter, de alguém que não quer o seu bem. Alguém que não tem nenhum interesse em causar nenhum benefício na sua vida. Então é bom que em português, pelo menos, nós temos a possibilidade de diferenciar medo para temor. Porque você pode ter temor dos seus pais, respeito, reverência. Mas se tem medo, alguma coisa talvez esteja fora do lugar. Eu sei que talvez você possa dizer, pastor, isso é pura semântica, a gente está brincando aqui com o significado das palavras. Mas nós podemos, meus irmãos, teologicamente atribuir uma diferença em que Deus não está aqui para aterrorizar Israel, mas para mostrar que o assunto que ele vai tratar não é um assunto de pequena importância, mas é um assunto muito importante porque Israel está sendo julgado, está sendo analisado. Versículo 4, para terminar a apresentação, ele diz, ele convoca os altos céus e a terra para o julgamento do seu povo. Ele convoca todo o universo para aquilo que ele vai falar. Interessante, meus irmãos, é claro que esse julgamento ele não aconteceu literalmente. Ele não teve um lugar onde se desenrolou. Tudo aqui que o salmista está colocando é uma forma poética nesta canção para dizer Deus não está brincando. Deus, meus irmãos, não brinca com a sua glória. Deus não brinca com a sua santidade. Deus não brinca com a sua fidelidade. Cada um dos atributos de Deus, inclusive já é passada a hora, nós temos aqui uma série sobre os atributos de Deus nas mensagens desta igreja. Cada um deles, meus irmãos, revela que o nosso Deus imutável é um Deus com quem não se brinca. E, meus irmãos, o julgamento vai ter duas partes. Primeiro, o julgamento do formalismo religioso. E depois, nós vamos ver o julgamento da hipocrisia de vida. Em primeiro lugar, o julgamento do formalismo religioso, nós vamos dividir o texto em 4 partes. E a primeira parte, o 1.1, o que aconteceu aí? Enlouqueceu? Vou deixar isso com o Jades, para ele se ver ali com a projeção. Bem, primeira parte, meus irmãos, desse texto, no versículo 5, nós lemos, meus irmãos, que o julgamento do formalismo religioso, Deus vai tratar o seguinte, vai trazer o seguinte, o tratamento de Deus é conosco, seus filhos. No caso do texto, com Israel. Versículo 5 diz o seguinte, ajuntem os que me são fiéis, que mediante sacrifício fizeram aliança comigo. Então veja bem, meus irmãos, no primeiro versículo, depois da apresentação, versículo 5, Deus está dizendo que Ele não vai lidar com os jebuseus, com os filisteus, com os povos ao redor, com os moabitas, com os amonitas. A questão de Deus é com Israel. A questão de Deus é com o povo da aliança. Como ele diz aí, com os meus fiéis. É com eles que Deus está tratando. Isso é muito importante, meus irmãos, porque Israel, em muitos dos seus salmos, inclusive alguns escritos pelo próprio Asaf,
ele trazia palavras muito duras para os povos ao redor. E nós, como eu comecei na introdução, quando nós olhamos o jornal, quando nós olhamos a internet, nós vemos claramente um mundo que está andando a passos largos para longe de Deus. Inclusive na notícia que eu mencionei agora há pouco, em que o reitor da Unicamp cedeu aos protestos de um professor de física para impedir um encontro sobre criacionismo científico no auditório dentro do campus da Unicamp. Quando certamente se fosse alguma outra coisa que seria uma lenda, assim como eles acreditam que o criacionismo seja uma lenda, eles não se importariam. Então nós vivemos num mundo que está em oposição a tudo que se chama Deus. Porque eles não querem de maneira nenhuma aceitar aquilo que Deus traz, ou que vem junto com o temor a Deus na sua palavra. Mas o texto não é para eles. O texto, assim como era naquela época, é para nós. Deus está tratando, meus irmãos, em sua palavra, primordialmente com o seu povo. Israel no Antigo Testamento, a igreja no Novo. O apóstolo Pedro tem um versículo em sua carta que me chamou muita atenção. Ele diz: é chegada a hora do fogo, do julgamento começar aonde? Pela casa de Deus. E é interessante também, meus irmãos, que muitas vezes eu vi no 7 de setembro, Crônicas 7,14 ser como instrumento de mensagem, falando sobre o Brasil. Quando nós sabemos que Crônicas 7,14, segundo o livro das Crônicas, diz o quê? Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face e se arrepender dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu. Meus irmãos, as 3 primeiras palavras já dizem que uma mensagem de 7 de setembro para pregar esse texto para o Brasil, está no mínimo torcendo o texto e desrespeitando o que Salomão estava orando ali. Se o meu povo, não os jebuseus, não os filisteus, não os amonitas, não os ateus, não os humanistas, não os das outras religiões, se o meu povo, Deus quer tratar, igreja, conosco quando nós olhamos a palavra de Deus. Eu não posso ter uma postura de olhar para a palavra e ficar julgando o mundo por mais errado que ele esteja. Eu preciso ter em primeiro lugar o entendimento que Deus trouxe, preservou durante 2000 anos as Escrituras para que ela instruísse ao seu povo como nós devemos andar. Como nós devemos nos comportar. O tratamento de Deus é conosco. No versículo 6, nosso ponto 1.2, ele vai dizer o seguinte: e os céus proclamam a sua justiça, pois o próprio Deus é o juiz. Segunda parte do primeiro ponto, a base do julgamento é a justiça de Deus. A base do julgamento é a justiça de Deus. Meus irmãos, quando Asaf coloca aqui no texto que os céus proclamam a sua justiça, pois o próprio Deus é o juiz, eu tenho absoluta certeza de que as pessoas cantavam esta canção com muita reverência. Porque veja bem, se eu fosse ser julgado baseado na sua justiça, ou vice-versa, você diria o quê? Porque você sabe que eu sou falho como você. E eu sei que você é falho como eu. Mas quando Deus diz a base do julgamento, o critério do julgamento não vai ser o que você acha que é certo, mas aquilo que eu digo que é certo. Aí a coisa muda de nível. E meus irmãos, este é o grande problema da igreja hoje em dia. Quantas e quantas vezes nós temos nos avaliado em comparação com outras supostas igrejas. Ou até mesmo com grupos cristãos sérios, mas que estão derrapando na sã doutrina. Comunidade Batista Videira, é hora de nós olharmos para a palavra de Deus e dizer: Senhor, aonde a nossa igreja, aonde nós estamos andando fora da Tua palavra? Como igreja e como indivíduos. É claro, meus irmãos, que os erros na igreja evangélica brasileira em particular são flagrantes.
É impossível de você não os ver. Mas esta não deve ser a nossa principal preocupação. Aonde eu estou andando longe da justiça de Deus? E esta palavra, meus irmãos, era tão relevante, e como eu compartilhei alguns meses atrás, numa reunião de oração, foi exatamente esta palavra, no Salmo 31, que chamou a atenção de um monge agostiniano no século XVI. O Salmo 31, na última frase, Salmo 31, versículo 1, o salmista diz: Davi, livra-me pela tua justiça. O texto todo diz: em ti, Senhor, me refugio, nunca permitas que eu seja humilhado. E aí os olhos de Martinho Lutero bateram na próxima frase: livra-me pela tua justiça. Não pela minha, mas pela tua justiça. Martinho Lutero passava os seus dias tentando servir a Deus, agradar a Deus, ser melhor para Deus, ser suficientemente bom para Deus, mas nunca chegava lá, nunca estava satisfeito. Trabalhava o quanto podia, mas nunca tinha paz. Até que um dia, uma simples frase sobre a justiça de Deus, entre aspas, perdida, no Salmo 31, na segunda parte dele, do versículo 1, transformou a vida daquele homem. Por quê? Porque, meus irmãos, acredite-me, é muito melhor eu e você sermos julgados pela justiça dele do que pela nossa ou da justiça dos homens. É muito melhor. Porque, meus irmãos, a justiça do homem, ela é finita, incompleta. Ela é tendenciosa, completamente diferente da justiça. E ela é sem misericórdia. Tanto esta é verdade, meus irmãos, que quando o rei Davi cometeu o erro de fazer o censo, a contagem do povo para a sua própria vaidade, e Deus o repreendeu e trouxe uma praga e perguntou, a praga vai cessar, disse que traria um castigo, perguntou para Davi, o que você escolhe? Uma das opções é cair na mão de um povo estrangeiro. Uma das outras opções é cair na mão de Deus. O que Davi escolheu? Quero cair na mão do Senhor, porque é rico em misericórdia. Na mão do homem nunca. Por isso, meus irmãos, a base do nosso julgamento, ser a justiça de Deus, é bom. Sabe por quê? Aqui vai uma mensagem cristocêntrica, porque a sua justiça é a justiça de Cristo. Quando o Senhor olha para a sua vida, meu irmão, Ele não vê aquilo que você é, mas aquilo que Cristo é na sua vida. Isso não era possível no Salmo 50, mas é possível para nós na nova aliança. Cristo é a nossa justiça. Ele é aquele que conquistou na cruz aquilo que eu e você nunca poderíamos conquistar. Quando o Senhor olha para a nossa vida, se Ele nos avaliar segundo as nossas obras, ai de nós, mas Ele nos avalia segundo a justiça de Cristo. Se Ele levasse em conta os nossos pecados, ai de nós, mas Ele leva em conta a justiça de Cristo. Então, meus irmãos, ser julgado por Deus não é má coisa, muito menos ser julgado pela justiça de Deus. No versículo 7, o salmista continua e ele diz o seguinte: ouça, meu povo, pois eu falarei. Vou testemunhar contra você, Israel. Eu, que sou Deus, o seu Deus. O tratamento de Deus é conosco, seus filhos. A base do julgamento é a justiça de Deus. E a testemunha principal é o próprio Deus. Deus fala para Israel, meus irmãos, no versículo 7, que Ele não vai trazer de maneira nenhuma um estrangeiro. Ele não vai trazer um profeta para trazer a sua opinião. Ele mesmo trará aquilo que está acontecendo contra o seu povo. Ele é aquele que vai declarar, que vai testemunhar. É interessante, meus irmãos, se nós olhássemos um tribunal, ele estaria sentado na cadeira do meio, né? Lá na frente, que é do juiz, mas ele também sentaria no banco das testemunhas. Querido, isso também não é uma coisa ruim, porque Ele é a nossa testemunha fiel. Ele é aquele que não vai piorar a sua situação, muito menos vai tentar dar um jeitinho naquilo que está acontecendo. Ele é aquele que vai declarar exatamente o que vai acontecer.
Pastor, mas quando que isso é bom? Porque o que está acontecendo com a minha vida e o que estava acontecendo com Israel, nós vamos ver daqui a pouquinho, é muito ruim. Era melhor uma testemunha com amnésia, mas essa testemunha é onisciente. Era melhor uma testemunha que estivesse apenas em um lugar. Essa testemunha é onipresente. Como ter Deus como testemunha é um bom negócio, é algo bom. Como que isso poderia trazer alguma coisa boa, algum consolo nesta canção do Salmo 50? Sabe por quê, meu querido? Porque Deus, em sua fidelidade, nunca testemunhará uma coisa que Ele não ofereça depois a solução para a sua vida. Essa testemunha conhece cada erro da sua vida. Talvez, se nós colocássemos o nosso projetor plugado, você tem uma entrada HDMI atrás do seu cérebro, por acaso? Ou tem que ser VGA? Colocássemos plugado no seu cérebro para projetar todos os seus pensamentos, você gostaria disso? Já tem gente dizendo, estou fora. Você gostaria que todos os seus pensamentos fossem projetados para as pessoas conhecerem? Querido, Deus já está testemunhando essa noite ao seu coração sobre todos os seus pensamentos. Porque Ele os conhece todos. Sequer, diz outro salmo, o pensamento chegou à minha mente, tu já os conhece todos. Salmo 139. Mas sabe por quê? Porque Ele só traz este filme, Ele só projeta isso, porque Ele quer fazer a mudança na sua vida. Ele não traz, meus irmãos, para lhe envergonhar. Ele não está trazendo isso diante de Israel para avexar Israel, para envergonhar Israel, mas para tratar com o seu povo. Cada vez, querido, que eu abro a palavra de Deus e eu leio a Bíblia contra mim, que eu leio a palavra de Deus contra as minhas decisões, contra os meus pensamentos, contra os meus pecados, o objetivo de Deus é trazer a sua santidade sobre a minha vida, não para me envergonhar. Por isso, é muito bom ter Deus como nossa testemunha. O quarto e último ponto, o subponto do ponto 1, o julgamento do formalismo religioso, é maior. Versículo 8 ao versículo 13, e o ponto é o seguinte: o serviço prestado a Deus não é uma necessidade dele. Agora sim, no versículo 8, o salmista compôs o seguinte: Deus dizendo, não o acuso pelos seus sacrifícios, nem pelos holocaustos que você sempre me oferece. Não. Não tenho necessidade de nenhum novilho dos seus estábulos, nem dos bodes dos seus... Alô. Por precaução, deixa o outro microfone com pilha ali, por favor. Só por precaução. Bem, como dizíamos, irmãos, versículo 8, vamos voltar. Não o acuso pelos seus sacrifícios, nem pelos holocaustos, que você sempre me oferece. Não tenho necessidade de nenhum novilho dos seus estábulos, nem dos bodes dos seus currais, pois todos os animais da floresta são meus, como são as cabeças de gado, as milhares nas colinas. Conheço todas as aves dos montes e cuido das criaturas do campo. Se eu tivesse fome, precisaria dizer a você? Pois o mundo é meu e tudo que nele existe. Acaso eu como carne de touros e bebo sangue de bodes? Então, meus irmãos, do versículo 8 ao versículo 13, Deus coloca diante do seu povo que eles estavam confiando no formalismo da sua religião, na prática da sua religião, do judaísmo, da lei mosaica. Como que isso estivesse trazendo algum mérito, algum benefício, alguma coisa boa para eles. Eles não compreenderam, meus irmãos, que o objetivo de Deus, quando trouxe toda a lei mosaica, não era de maneira nenhuma que eles cerimonialmente obedecessem aquilo. Ou seja, os animais estavam sendo trazidos até o templo. A lei estava sendo cumprida de forma literal. Mas o povo estava falhando em entender o que estava acontecendo. Quando eles colocavam a mão sobre o animal, não adiantava estar declarando o pecado, porque o seu coração
na prática, estava longe de Deus. Qual é o paralelo, meus irmãos, hoje em dia para isso? Deus tem nos dado, meus irmãos, muitas oportunidades de servi-lo. Mas vamos entender uma coisa. A graça de Deus por nós, ela é tão grande que nós precisaríamos de bilhões e bilhões de infinitas vidas para poder devolver a Deus alguma coisa do que Ele fez por nós com o nosso serviço. Porque Ele não precisa da minha capacidade de pregar, Ele não precisa da minha capacidade de tocar ou de cantar, Ele não precisa da minha capacidade de pregar o Evangelho. Ele não precisa de mim, Ele não é servido por mim. É interessante, irmãos, essa semana, eu estou lendo um livro, essa semana estava no capítulo, onde ele falava exatamente sobre o serviço cristão. E o autor, o pastor John Piper, ele dá um nó na sua cabeça, depois ele desfaz o nó e diz o que ele está dizendo. E eu achei muito interessante a forma como ele abordou o serviço cristão. Porque quando nós estamos servindo alguém, não é isso? Parece que aquela pessoa precisa do meu serviço. Vamos ver? Se eu vou ao dentista e eu abro a minha boca, é porque eu estou precisando do serviço dele, senão eu vou ficar com dor de dente, correto? Quando eu peço a um garçom uma refeição, eu estou precisando do serviço dele, porque eu estou com fome. Se ele não me trouxer o serviço, a comida, eu vou continuar com fome. Vamos estar entendendo o raciocínio? E Deus? Estaria Deus com fome? Estaria Deus com dor de dente? Precisaria Deus de uma carona? Precisaria Deus de 1 quilo de carne? Como você pode servir da mesma maneira que um homem serve a outro homem, ao Deus que tem todas as coisas? Então, meus irmãos, quando nós servimos a Deus, eu não estou servindo a Deus com algo que Ele precise, estou servindo a Deus porque é meu privilégio servir a esse Deus. É muito diferente. Estou servindo a Deus porque Ele não precisa, eu preciso. Eu preciso servi-lo, eu preciso adorá-lo, eu preciso glorificá-lo. E meus irmãos, eu parei diante daquele livro e falei, eu vou ler esse capítulo de novo. Porque eu sei que Deus não precisa de nada. Mas depois de 30 anos de evangelho, é a primeira vez que eu vi alguém abordar dessa maneira. Não precisamos dar nada a Deus, porque Ele tem tudo. Ele está dizendo para Israel, você acha que eu preciso dos seus holocaustos? Você acha que foi por isso que eu fiz a lei mosaica? Eu comecei um processo. Você não entende agora, mas nós entendemos. Nós entendemos, meus irmãos, quando o apóstolo João João Batista estendeu o seu braço, apontou para Jesus e disse, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Todos os judeus à beira do Jordão, todos que estavam ali, na sua cabeça viajaram lá para a lei mosaica e entenderam. Eles viajaram lá para o Monte Moriá, onde Abraão sacrificava um carneiro, um cordeiro no lugar do seu filho. Eles viajaram lá para Gênesis 3, quando Deus matou os primeiros animais para cobrir a nudez de Adão e Eva. Eles entenderam, eis ali o Cordeiro de Deus, que vai tirar o pecado do mundo. Salmo 50, meus irmãos, Deus está criticando o seu povo porque a religião estava impedindo-os de enxergar o relacionamento com Deus. Querido, não sirva a Deus por religião. Não sirva a Deus como se você estivesse dando alguma coisa a Ele. Sirva porque você o ama. Sirva porque é um privilégio. Sirva porque Ele é merecedor, Ele é digno. Sirva porque você não devia nem estar servindo. Mas ainda assim, Ele dá a chance de poder fazê-lo. O julgamento do formalismo religioso, recapitulando, diz o seguinte: primeiro subponto, o tratamento de Deus é conosco, seus filhos. Segundo subponto, a base do julgamento é a justiça de Deus. Terceiro, a testemunha principal é o próprio Deus. Quarto, o serviço prestado a Deus não é uma necessidade dele. Mas também Deus traz nesse julgamento a hipocrisia de vida. Segundo ponto, o julgamento da hipocrisia de vida. E são apenas 2 subpontos, meus irmãos. O primeiro está no versículo 14 e 15. Versículos. Ofereça a Deus em sacrifício a sua gratidão. Cumpra os seus votos para com o Altíssimo.
e clame a mim no dia da angústia. Eu o livrarei e você me honrará. Versículo 14, capítulo 15. Deus não fala nada sobre a lei mosaica. Deus não fala nada sobre práticas religiosas. Deus não fala nada sobre atos que possam lembrar que estamos dando alguma coisa para Ele. Deus fala sobre relacionamento. Primeiro subponto do ponto 2. Viva uma vida de relacionamento com Deus. Simples assim. Não servimos, meus irmãos, como que por isso fomos receber alguma graça de Deus. Porque a graça de Deus é uma contradição de termos. Não se pode merecê-la. Não se pode comprá-la. Não se pode adquiri-la. O sábio escreve em Eclesiastes: vocês que não têm pão, venham, comam, sem dinheiro, sem nada. Ele diz: é de graça porque vocês não têm com o que comprar. É de graça porque vocês não têm como merecer. Ofereça a Deus sacrifício, a sua gratidão. O que Deus queria, meus irmãos de Israel, é que eles não fossem lá cerimonialmente oferecer o seu sacrifício porque pecaram, como um sacrifício de culpa. Mas se você lembra bem, quando nós estudamos o Antigo Testamento no ano passado, Deus também deu diversos sacrifícios que nada tinham a ver com a culpa. É aniversário do meu filho, o meu filho que Deus salvou das garras da morte. Eu vou fazer aqui um sacrifício de gratidão a Deus. Não há culpa, não há pecado envolvido, não há perdão necessário. Eu só sou muito grato porque Deus preservou a vida do meu filho. É meu aniversário de casamento. E eu orei 10 anos por essa varoa. Ou 20. E Deus me deu esta bênção. Eu quero fazer aqui um sacrifício de gratidão a Deus. A lei mosaica também tinha isso. Mas, meus irmãos, quando você tem um espírito religioso, você só faz motivado pela culpa. Tem uma mensagem, meus irmãos, que eu já assisti 2 ou 3 vezes do pastor chamado David Platt. Eu não sei se tem legendada para que eu pudesse postar e você assistir. Ele fala uma coisa muito interessante. Muito da obra de missões, o pastor Paul Washer fala a mesma coisa, tem sido feito motivado pela culpa. Olha aí quanto do evangelho você tem. Lá está o pobre do hindu, oferecendo lá o rato, a vaca, ela sabe lá o quê. Olha quanta liberdade você tem. Culpa. Culpa não é a motivação de missões. Sabe qual é? A glória de Deus. Para que o nome de Deus seja exaltado entre as nações. Esta é a melhor motivação de missões. Sabe por quê? Você ora por missões. Sabe por quê você contribui com missões? Sabe por quê você vai evangelizar? Para que a glória de Deus seja presente não apenas na sua vida, mas na vida de alguém que está lá do outro lado do mundo, hoje, se inclinando diante de falsos deuses. A glória de Deus é o melhor motivador para que a alegria de Deus seja conhecida entre as nações. Muito diferente, não é, meus irmãos? Sabe por quê? Porque Deus quer relacionamento, não religião. Ofereça a Deus sacrifício, a sua gratidão. Cumpra os seus votos para com o Altíssimo, ou seja, faz aquilo que você se propôs. Deus, eu quero lhe servir. Joia, o que você quer fazer? Lembrando de servir tudo aquilo que nós já falamos nesta mensagem, né? Deus, eu quero começar um ministério tal. Amém. É Deus dizendo para você, cumpra aquilo que você se propôs a fazer. Porque Deus deseja usar a sua vida. Não volte atrás. Pastor, isso tem eco no Novo Testamento? Tem sim. Aquele que põe a mão no arado e olha para trás não é digno de mim. Que Deus nos ensina, meus irmãos, é que a vida cristã ela é sempre para frente. Você não recua, você não vai para trás. Você coloca um propósito que Deus tem trazido, colocado no seu coração. Deus tem confirmado, é isso que Deus quer que você faça, e você vai em frente. Deus nos chamou para o ministério pastoral, morra no ministério pastoral. Deus nos chamou para o ministério de música, morra no ministério de música. Deus nos chamou para o ministério de evangelismo, morra no ministério de evangelismo, porque, meus irmãos, na seara de Deus não há aposentadoria. Só tem promoção para a glória. É isso que Deus quer de nós, que cumpramos aquilo que Ele tem colocado no nosso coração.
Este era o problema de Deus com Jonas. Deus deu a ele uma ordem, não um pedido. Jonas, pega tuas coisas, vai para Nínive e proclama contra ela. Vai lá e prega. Ele saiu, estava aqui. Nínive era para lá. Aqui é o que mais ou menos? Nordeste, né? Ele veio para cá. Oeste. Bem para longe de onde estava Nínive. E aí ele estava no lugar elevado. Ele desce até a costa. Isso está no texto, viu, irmãos? O verbo descer aparece várias vezes. Ele desce até a costa. Ele desce até o navio. Ele desce até o porão. Ele desce até o mar. Ele desce até o ventre do peixe. Foge de Deus para você ver só. Cumpre aquilo que você propôs no coração. E aí ele no ventre do peixe, Jonas ora os salmos. Todas as orações de Jonas estão nos salmos. E aí o peixe o vomita. Não uma visão agradável, com certeza. Muito mais ao norte, no Mediterrâneo, já embicado em linha reta em direção a Nínive. Deu até uma ajudinha, para ele não ter que voltar todo o caminho a pé. Ou seja, meus irmãos, quando Deus tem uma obra na minha vida, Ele não está brincando. É para que eu leve isso muito a sério. Clame a mim no dia da angústia, eu livrarei e você me honrará. Tem vitória? Deus está lá. Tem luta? Deus está lá. O seu clamor é ouvido, é relacionamento. Não é alguém que está brigado com você. Nosso Deus não é um Deus que precisa ser mimado. Nosso Deus não é um Deus que precisa ser adulado. Ele é Deus próximo. Ele é Deus perto da sua criação, perto dos seus filhos. Quer ver uma vida sem hipocrisia? Viva uma vida de relacionamento com Ele. O resto do nosso texto, versículo 16 em diante, nos ensina o seguinte, segundo ponto desta noite. Segundo subponto do ponto 2. Viva uma vida com o seu próximo, que glorifique a Deus. O texto, meus irmãos, agora já tratou da parte do relacionamento de Israel com Deus, vai tratar agora com o seu próximo. O povo estava falhando na sua religiosidade, mas também na sua, vamos colocar aqui de certa forma, humanidade. Versículo 16. Mas ao ímpio Deus diz: que direito você tem de recitar as minhas leis ou de ficar repetindo a minha aliança? A repetição religiosa estava acontecendo. Por que Deus está questionando? Versículo 17. Pois você odeia a minha disciplina e dá as costas às minhas palavras. Primeira coisa, meus irmãos, que acontecia aqui. A palavra de Deus era desrespeitada. Deus dava ordens ao povo, Deus dá ordens a nós. E esse livro era usado de forma religiosa. Oh, que palavra apropriada para uma semana em que você esteve estudando sola escritura. Uma semana em que você ouviu falar sobre isso nos seus grupos de vida, as pessoas compartilharam. Semana passada na mensagem nós falamos sobre ter uma vida cheia de escrituras. E daqui a 4 dias é dia da Reforma Protestante. Esse texto, meus irmãos, mostra que desprezar as escrituras começou na Idade Média. Israel já fazia isso. E, meus irmãos, nós como igreja não podemos deixar um texto desse passar sem dizer qual tem sido a minha postura com a palavra de Deus. Pastor, não, eu já estou fazendo a minha devocional. Não, pastor, eu leio a Bíblia. Você tem feito tudo que Deus tem pedido de você? Porque, querido, se você tem dúvidas que Deus ainda não respondeu, é porque você precisa passar mais tempo com a palavra. Se a sua fé está oscilante, você precisa passar mais tempo com a palavra. Martim Lutero orava muito para que Deus aumentasse a sua fé. Clamava, vez após vez, dias a fio. Até que finalmente ele bateu os olhos em Romanos, que diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Cristo. E diz a história que Martim Lutero parou de orar por este assunto e começou a ler mais as Escrituras. Está oscilando? Está tendo dúvidas? Está tendo fraqueza espiritual? Falta profundidade na palavra.
Não, pastor, o senhor vem aqui na frente, só ora na minha cabeça para Deus dar mais fé? Não. O que você precisa, meus irmãos, segundo o testemunho da palavra, é mais palavra. É mais profundidade em Deus. É conhecer mais o coração de Deus, o caráter de Deus, a personalidade de Deus. E prepare-se. Coloque a sua roupa de mergulho para grandes profundidades, porque você nunca chegará até o fundo. Não adianta botar um óculos assim e aquele snorkel. Isso é só para ficar na beirinha. Tem que ter uma roupa especial, porque você vai lá no fundo, se você estiver disposto a não entrar na condenação que ele está colocando aqui no versículo 17. Pois você odeia a minha disciplina e dá as costas à minha palavra. Salmo 119, meus irmãos, que é todo sobre a palavra de Deus, diversas vezes o salmista vai pedir: desvenda para mim as profundezas da tua palavra. Ele queria conhecer Deus, queria conhecê-lo através da palavra. Versículo 18. Como consequência do desprezo à palavra, a vida começa a descarrilhar. Você vê um ladrão, já não se torna seu cúmplice, e com adúltero se mistura. O que acontece, meus irmãos? A gente olha para o político, ladrão, mas será que a minha vida é 100% e completamente honesta? Será que a minha vida é plenamente honesta? Porque este é o problema do nosso país. O político que está lá roubando, até um tempo atrás ele era um cidadão comum como eu e você. Ele é aquele que dava propina para o guarda, é aquele que trapaceava nos seus impostos. Então Deus está expandindo aqui, meus irmãos, em que o povo era muito fácil em julgar aquele que claramente era um ladrão, mas ele também procedia com desonestidade. E mais que isso, assim como os homens lá no tempo de Jesus pegaram aquela mulher adúltera, que estava adulterando sozinha, porque só trouxeram a mulher, né? Esta mulher foi pega em flagrante adultério. Só tem ela. Alguma coisa está errada nesta mecânica deste pecado. É a mesma coisa que alguém dizer aqui está um misto quente só com queijo. Não, não é misto quente. Tem que ter presunto. O adultério pressupõe que ela estava com alguém. E lá o homem não estava. O que tornava esses homens com certeza coniventes com aquele adúltero. Era amigo de alguém, era parceiro de alguém, era parente de alguém, talvez uma autoridade religiosa. E eles sublimaram, passaram a mão e levaram só a mulher para ver se pegavam Jesus em uma contradição. Para nós, meus irmãos, Jesus deixou um padrão ainda maior. Não é verdade? Vocês ouviram o que foi dito aos antigos: não adulterarás. Eu, porém, essas duas palavrinhas de Jesus são de lascar. Eu, porém, lhes digo. 4 palavrinhas. Aquele que olha para uma mulher com intenção impura no seu coração já adulterou contra ela. Vocês ouviram o que foi dito? Não matarás. Eu, porém, lhes digo: aquele que se irar contra o seu irmão, já no seu coração o matou. Está começando a pensar que era mais fácil ser judeu do que ser cristão, né, irmão? Porque, meus irmãos, o padrão para nós é maior. A graça é maior também. Ainda bem, mas o padrão é maior. No versículo 19 ele continua: sua boca está cheia de maldade e a sua língua formula a fraude. Ele está dando uma passeada por alguns dos 10 mandamentos aqui. Testemunho falso. Palavras que não refletem a verdade. Meias verdades. Ou às vezes, meias mentiras. Flertamos, meus irmãos, com a realidade, usando palavras que não refletem aquilo que realmente está acontecendo. Chamamos as pessoas ou atribuímos às pessoas coisas que não são. Às vezes, inclusive, dentro do casamento.
Você nunca, você sempre, ou com os filhos. Esse menino nunca. E tem os casos mais graves, né? Esse menino não vai dar para nada. Meus irmãos, isso é uma mentira até em si mesmo, porque todo mundo dá para alguma coisa, né? Pode dar para uma coisa ruim, para uma coisa boa, mas todo mundo dá. E a verdade, meus irmãos, é que toda a nossa fala precisa ser temperada com a palavra de Deus, com a verdade da palavra de Deus. Efésios 4:29 nos ensina, Paulo nos ensina, não saia da sua boca nenhuma palavra torpe, mas somente aquela que for boa para edificação e transmita graça aos que ouvem. Meus irmãos, como é difícil. Isso é tão difícil que se você dá uma olhadinha lá em Tiago, o meio-irmão de Jesus, ele vai dizer o quê? A língua, ela está cheia de fogo da onde? Do inferno. E ela põe fogo em tudo. Aquele que não peca no seu falar, já ganhou mais da metade da briga. Como é difícil, meus irmãos, nós olharmos para esse versículo 19 e vermos a minha boca, sim, está cheia de maldade e a minha língua muitas vezes formula fraude. Desculpe você que sempre fala a verdade, nunca falta com a verdade, coloque-se fora desta palavra essa noite, ok? Isso é a mesma coisa que achar um homem inocente que não precisa do evangelho, né? Tal homem não existe. Um homem que está morrendo injustamente. Só existe um homem que morreu injustamente. E ele se voluntariou a isso. Alguém sabe o nome desse homem? Muito obrigado, Jesus. Versículo 20. Deliberadamente, de caso pensado, de propósito, você fala contra o seu irmão, calunia o filho de sua própria mãe. Ficaria eu calado diante de tudo que você tem feito? Você pensa que eu sou como você? Mas agora eu acusarei diretamente, sem omitir coisa alguma. Meus irmãos, o grande problema é que muitas vezes nós entendemos mal o amor e a graça de Deus, porque deixamos de lado a justiça. Deus está colocando para o seu povo e para nós essa noite que nada do que acontece na nossa vida é por acaso, porque foram decisões nossas e que Ele não passará a mão, como Eli, o sumo sacerdote, passava a mão sobre a cabeça dos seus filhos, deixando que eles fizessem o que eles queriam. Deus não está de olhos fechados diante do meu erro, diante daquilo que eu faço. Versículo 22 e 23, para nós terminarmos essa noite. Considerem isto, vocês que se esquecem de Deus, caso contrário, os despedaçarei, sem que ninguém os livre. Quem me oferece sua gratidão como sacrifício, honra-me, e eu mostrarei a salvação de Deus ao que anda nos meus caminhos. Versículo 22 e 23, Deus termina mostrando há um caminho melhor. Existe uma alternativa melhor. Meus irmãos, cada vez que nós estivermos diante da possibilidade de cair em qualquer uma dessas condenações que Deus trouxe diante de Israel no Salmo, as pilhas ficaram o dia inteiro carregando. Amém. Hoje eu estou bom de microfone. Cada uma das acusações, meus irmãos, que Deus possa trazer diante de nós, está com muito agudo e muito alto, vai microfonar. Cada uma delas, Deus tem uma solução. A solução é arrependimento e andar na sua verdade. Porque, meu irmão, toda vez que eu cometo um pecado, eu tive uma alternativa. Eu tinha alguma coisa diferente que eu poderia optar. A minha escolha foi não optar aquilo. A minha vida nunca é um caminho estreito diante de dois espinhadeiros em que eu posso dizer, eu pequei porque eu não... Aí você cortou. Não tinha alternativa. Não é assim que funciona. Eu não posso dizer, eu não tinha jeito. E pior do que ser um caminho apertado de dois espinhadeiros, atrás de mim vinha se fechando como eu não tinha nem como voltar. Nós sempre temos uma alternativa. Paulo nos diz que nunca nos sobreveio tentação alguma que não seja comum aos homens, que não seja humana.
E junto com ela, Deus nos dá o escape para que possamos suportar. Deus nos dá a saída. E a saída, meus irmãos, sempre surge mais fácil quando eu tenho um profundo relacionamento com Deus. Quando eu ando com Deus diariamente. Quando eu ando na sua palavra diariamente. Aí eu posso não ter uma vida de formalismo religioso e também não ter uma vida hipócrita. Muito pelo contrário, eu vou viver uma vida de relacionamento com Deus, que ame e sirva ao próximo para a glória de Deus. Vamos olhar, meus irmãos, para esse tribunal com a oportunidade que pela justiça de Deus nós temos de sair inocentados. Porque o perdão, a transformação, a santificação estão ao meu e ao seu dispor. Amém? Deus não nos trouxe nesse tribunal hoje para sermos envergonhados, mas para sermos transformados, para sermos modificados naquilo que Ele deseja de nós. Que Deus possa nos abençoar em nome de Jesus. Vamos orar. Deus querido, pedimos ao Pai que possamos, diante dessa mensagem, não mais ignorar aquelas áreas da nossa vida em que o Senhor precisa tratar-nos. Mas, ó Deus, possamos ir para o nosso joelho em arrependimento, ajoelhados diante da Tua palavra e dizer: Deus, este texto aqui reflete o julgamento do Senhor na minha vida. Que nós possamos, ó Deus, assim como o publicano, dizer: tem misericórdia de mim, que sou pecador. E possamos, ó Deus, receber, aproximando-nos do trono da graça, a graça de Deus na justiça de Cristo. Muito obrigado, Deus, porque não estamos sozinhos, mas o Senhor está ao nosso lado, nos justificando para a Tua glória a cada dia. Nós oramos no nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus.